A gente possa entender os 7 erros, ou seja, os 7 problemas que nós vamos mapear, que te fazem perder pacientes todos os dias. Nós temos que entender numa visão macro, da onde vêm os pacientes e o que a gente busca com esses pacientes. Basicamente, os pacientes vêm de 2 fontes principais. A primeira, indicação, ou seja, indicação de outros pacientes. Então, os seus próprios pacientes vão te indicar novos pacientes. A questão toda reside no fato de que hoje não é possível viver apenas de indicação. Por quê? Porque os pacientes, eles são bombardeados para consumirem várias coisas além da odontologia. Como eu já disse, viagens, celulares, carros, etc. Então, é difícil que desperte o desejo do paciente consumir odontologia, porque a odontologia, ela é, em muitas situações, ela é um tratamento opcional. O paciente tem a opção de não fazer, ela não é consumida por necessidade, muitas vezes ela é consumida por desejo. Então, um ponto importante é que nós podemos despertar o desejo nas pessoas de consumir odontologia. Mas o fato é que os seus próprios pacientes, eles só vão te indicar de uma maneira bastante enfática para os amigos deles, para os familiares deles, se eles estiverem muito surpreendidos durante o tratamento. Então eu vou falar na segunda etapa aqui da nossa jornada do paciente, algumas ideias para que você surpreenda os seus pacientes atuais, para que você faça com que eles possam te indicar mais, para que você possa estar no topo da mente dos seus próprios pacientes, para que eles possam indicar você de uma maneira muito enfática para os amigos e familiares. E um segundo ponto os pacientes, então, eles vêm de indicação e eles podem vir da internet. E este é um convite especial para você, se você não tem ainda uma ação, né, de prospecção, de busca de pacientes através da internet, de uma maneira elegante, de uma maneira inteligente e estratégica, você tem que ficar muito conectado com a gente aqui na Semana Power Doctor, porque nós vamos falar disso e eu vivo, né, da prospecção de pacientes, isso é responsável por 60% do volume da carteira de pacientes que a gente criou aqui, é justamente o paciente vindo da internet, mas ele tem várias particularidades, tá? E a gente vai estar falando disso aqui na jornada do paciente. Então, a primeira falha, né, o primeiro erro é o que a gente chama de presença digital fraca, tá? Então eu vou colocar aqui, o primeiro erro é a presença digital fraca, tá? Então é a presença digital fraca. Na aula 4 da Semana Power Doctor, nós vamos mergulhar fundo nas questões de marketing digital. Mas um aspecto importante aqui que eu quero falar, porque eu vou falar sempre uma solução para cada etapa, tá? Um aspecto importante é você ter um perfil nas redes sociais e você ter uma presença digital forte. Como que é isso? Presença digital forte, ela acontece com stories todos os dias e com posts que te tragam, que te mostrem com uma posição de credibilidade e de notoriedade. Então, o que é isso? É você indo a congressos, você indo a eventos de odontologia e nos stories você atuando como fonte de conhecimento de saúde bucal. O que é a fonte? Por exemplo, você tem que fazer stories, não é chamando as pessoas para virem consultar, não é sendo vendedor. Você tem que fazer stories onde você fala sobre elementos de saúde bucal, onde você tira as dúvidas das pessoas. Um insight muito legal é o seguinte: todos os dias você está atendendo vários pacientes, tá? Então, essas dúvidas desses pacientes, o clareamento enfraquece os dentes, posso tomar café, o café mancha os dentes, as manchas de fluorose, todas as dúvidas, que idade que é a idade para iniciar tratamento ortodôntico, todas as dúvidas que você escuta dos seus pacientes diariamente, você tem que anotar no seu caderno de insights para que você faça stories falando sobre isso. Marina, tenho vergonha, tenho dúvida, não sei como fazer. Calma, na aula 4 a gente vai detalhar e mergulhar fundo nesses aspectos. Então, uma outra questão problemática aqui no marketing digital, agora para quem já faz, é apertar no botão azul. Se você aperta naquele botão azul impulsionar nas redes sociais, aquilo vai de uma maneira solta na internet, sem ter um direcionamento adequado para buscar o paciente, que é o paciente que você quer.
paciente que é certo para você, tá? Então isso é um erro que destrói o seu dinheiro e que faz com que você perca dinheiro, tempo e energia num marketing digital ineficaz, ok? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro é você não ter um encantamento daquele paciente que já é seu paciente para que ele seja muito surpreendido durante o tratamento e te traga mais indicações no consultório. A verdade é a seguinte, gente. Hoje em dia, as pessoas elas têm tantos assuntos, tantos temas para falar entre elas mesmas, que falar do dentista, comentar do dentista, né, com o paciente, com o familiar, com um amigo, ou seja, o seu paciente falar de você para as outras pessoas, requer que você tenha realmente feito uma diferença na vida dele. Não apenas entregue o que foi combinado. Ele tem que ter um sentimento de gratidão. Ele tem que ter um sentimento de que ele tá te devendo, tá? Para que ele te indique de maneira enfática. É diferente alguém chegar para ele e falar: ah, que legal, você fez um tratamento, quem que é o seu dentista? E ele dizer o dentista, só que estatisticamente as chances disso acontecer são muito pequenas, e aí você vai ter um número pequeno de indicações, gatos pingados, né, indicados ao longo da sua vida. Isso não vai aumentar de uma maneira interessante, né, o volume de pacientes qualificados no seu consultório. Então você quer que o seu paciente saia falando de você. Para ele sair falando, ele tem que ter uma percepção de que ele te deve, ou seja, de que ele recebeu mais do que o que ele te pagou, no sentido não monetário, no sentido do que você entregou para ele. Então aqui vai uma ação que você pode fazer para fazer o seu paciente ficar surpreendido. A gente tem como rotina aqui na minha clínica fazer o que nós chamamos de consulta de entrega de tratamento. Anota aí. Independente de qual é a sua especialidade, você fez um tratamento endodôntico, você fez um tratamento ortodôntico, você fez uma restauração, você realizou o procedimento, conclui ele, você tira o paciente da cadeira ou marca um novo horário onde ele vai sentar com você numa mesa, pode ser uma mesa dentro do próprio escritório, ou se você não tiver uma mesa, pode ser na própria cadeira, mas você vai mostrar para ele como ele era antes ou como o dente dele era antes e vai mostrar como ficou. Mesmo que seja uma restauração. É fundamental você mostrar, você fotografar, mesmo que seja com o seu celular, ou você ter uma câmera no seu consultório, ou até uma câmera intraoral. Hoje tem câmeras intraorais que são bem acessíveis, mas para você mostrar, olha, o seu dente era assim, ou o seu tratamento de canal, o seu conduto radicular estava dessa forma, né? Ou o seu sorriso era assim e ficou deste jeito. E nós conquistamos isso através de tais e tais técnicas, de tais e tais atividades, de tais e tais procedimentos que eu realizei no seu dente ou no seu sorriso. E você não atuar como um dentista de um dente só. O que é o dentista de um dente só? Dentista de um dente só é aquele cara que o paciente chegou, ele tem uma queixa específica em um único dente, uma única restauração, e você atua exatamente na queixa dele sem apresentar para ele o conceito de saúde bucal plena, o conceito de que você é um profissional de saúde e que você tem que analisar a saúde bucal dele como um todo e apresentar todas as necessidades que ele tem para que ele tenha uma saúde bucal plena, ou seja, para que ele tenha um periodonto 100% saudável, para que ele tenha uma oclusão dentária 100% encaixada, que vai prevenir retrações, lesões de bifurcação, trincas, traumas que vão destruir os dentes dele ao longo da vida, para que ele tenha uma estética perfeita, para que ele tenha restaurações plenamente adequadas, sem infiltrações, sem inadequações de margem, sem inadequações de ponto de contato. Então cuidado se você é o dentista de um dente só, porque você resume de uma maneira muito simplista uma profissão de alta complexidade, de alto valor, que é a sua, ok? Então começa a fazer a consulta de entrega do seu tratamento. Dedica 20 minutos para o seu paciente ver o antes e depois, mesmo que seja uma radiografia inicial e final de um tratamento endodôntico, uma radiografia inicial e final de uma restauração, ou uma fotografia, mas que ele entenda o resultado que você entregou. Existem também formas muito importantes de experiência de compra dentro do consultório, ou seja, o seu próprio paciente, ele tem que se sentir muito emocionado dentro do seu consultório pelo atendimento da sua recepcionista, pelo atendimento telefônico da sua equipe, pelo acolhimento e pelos mimos no ambiente, que é o que nós chamamos dentro do método Power Doctor de experiência de compra. Isso também aumenta a sensação de gratidão do seu paciente
paciente, aumenta o bem-estar dele no seu consultório e, consequentemente, as chances de ele te indicar para os amigos dele. E agora também uma terceira ação que você pode fazer para aumentar o número de indicações. Então veja, nós falamos do primeiro erro, do primeiro problema, que é o marketing digital fraco, tá? O segundo problema, que é o segundo erro, que é não fazer ações de aumento de indicações, tá? Então nós queremos mais indicações. Eu já dei aqui 2 exemplos. Então um exemplo para você melhorar o número de indicações é fazer a consulta de entrega de tratamento. O segundo exemplo para você aumentar o número de indicações do seu paciente é você melhorar a experiência de compra. Ah, Marina, mas eu não sei como melhorar a experiência de compra. Calma, nós estamos na primeira aula da Semana Power Doctor. Nós temos ainda outras 3 aulas da Semana Power Doctor, onde você vai ter a oportunidade de aprofundar ainda mais o que são esses elementos de experiência de compra, tá? E um terceiro elemento que é interessantíssimo para manter você na mente do seu paciente é você ter ações de fidelização, de contato com o seu paciente, como por exemplo o envio de e-mail e envio de listas de transmissão por WhatsApp. Porém, esses conteúdos de e-mail e de lista de transmissão, eles jamais, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, podem ser conteúdos vendedores. Os seus próprios pacientes, eles têm que receber apenas conteúdo de informação em saúde bucal. Apenas conteúdo, e idealmente eles devem receber esses conteúdos que falam sobre os benefícios que eles terão quando eles realizarem o tratamento com você. Ou seja, exclusivamente e apenas conteúdos que falam sobre os benefícios que os seus pacientes terão e têm quando eles realizarem o tratamento com você. Existe uma pesquisa muito legal que está publicado num site que chama Psychology Today, que fala sobre os 9 superpoderes do sorriso. Isso é um exemplo de um conteúdo que você pode buscar na internet e que é um conteúdo super saudável para você colocar em stories, para você enviar por e-mail ou lista de transmissão, porque você fica se posicionando como uma figura de credibilidade e que leva informação de valor para o seu paciente. Então, por exemplo, as pessoas perguntam muito sobre retração gengival, sensibilidade, né, térmica, sobre lesões de abfração, sobre exposição radicular, né, de retrações gengivais. São temas que estão na mente dos seus pacientes. A escolha da escova dentária, né, a escolha do creme. É fundamental que você atue como uma pessoa que é o consultor de saúde bucal. Tá? Então isso tem a ver com o seu posicionamento de marketing digital e também com ações que vão aumentar o número de indicações dos seus próprios pacientes. O terceiro erro, tá? O terceiro problema é o que eu falo fundamental, que é o atendimento telefônico, e aqui também encaixa o atendimento via WhatsApp, tá? Gente, aqui, sem dúvida, é o maior gargalo que existe em todos os consultórios. É neste momento em que o paciente, ou aquele que te viu na internet, ou aquele que foi indicado pelo seu próprio paciente, é neste momento que esse paciente para no processo de chegar até você. E agora, meu colega dentista, minha colega dentista, eu quero desenhar o funil da jornada do paciente para mostrar justamente como que esses 7 erros, estes 7 problemas que estamos detalhando na aula de hoje afetam a chegada de pacientes no seu consultório e como você vai perdendo pacientes pelo caminho quando estes problemas não são devidamente resolvidos. Então vamos desenhar aqui o funil de prospecção de pacientes. Então imagine que essa casinha aqui seja o seu consultório, tá? Então você, o seu consultório, estamos aqui nessa casinha, tá? O funil, o que é o funil? É o processo de chegada de todos os pacientes, as pessoas, os prospects, que são as pessoas do mundo interessadas em realizar algum tratamento odontológico, o processo delas descobrirem a sua existência até o momento em que elas chegam no seu consultório
e que eu vou desenhar um cifrão bem grande aqui, que representa o momento em que elas aceitaram realizar o tratamento com você, que elas escolheram que vão investir na saúde bucal e escolheram que você será o cirurgião dentista delas. Então nós já falamos aqui que a primeira etapa são as pessoas que estão soltas no mundo, que não te conhecem e que não sabem se vão fazer tratamento odontológico ou não tem nem consciência se vão fazer ou não, tá? Que através do marketing digital, da presença digital adequada, você pode aparecer para essas pessoas. E aqui nós falamos de alguns erros, tá? Um erro é você ter uma presença digital apenas vendedora, ou seja, ou um erro fatal, imenso, seria não ter uma rede social ou não ter um site, não ter uma presença digital. Um outro erro seria ter uma presença digital, porém não qualificada, tá? Então seria uma presença digital muito vendedora, né? Com postagens que ficam só chamando os pacientes para o consultório ou só postagens assim de cartões, cards, né? Imagens que não são reais dos bastidores e que não te posicionam como um cirurgião dentista com credibilidade e notoriedade. Então aqui na aula 4 da Semana Power Doctor, nós vamos mergulhar mais fundo nesse tema e te falar sobre tipos de posts e questões que você pode trabalhar, tá bem? Então a qualificação do marketing digital é fundamental aqui para que você desperte o interesse, tá bem? Um outro ponto aqui são os pacientes indicados. Então esses pacientes indicados, eles estão numa parte mais fechada do funil, eles estão mais próximos do seu consultório, que são os amigos dos seus próprios pacientes ou os familiares que já ouviram falar de você, tá? Então, para que você tenha mais indicações, nós falamos de algumas ações que você pode fazer para que você faça com que os seus próprios pacientes te indiquem mais. E aí nós chegamos na fase 3, né? No problema 3, no erro 3, tá? Que é a questão do atendimento, tá? O atendimento é o momento que nós chamamos de hora da verdade. A hora da verdade. O paciente pegou o telefone, ligou para o seu consultório ou ele pegou o WhatsApp do seu consultório e mandou uma mensagem para agendar uma consulta. Nessa hora é o momento em que tem o maior afunilamento do funil. A verdade é que o desenho do funil aqui, ele é assim, ó, tá? A verdade é essa, é que aqui tem um afunilamento grande, tá? Por quê? Acontecem muitas coisas aqui. Mensagens de WhatsApp ficam soterradas, escondidas. Vejo isso diariamente em muitos consultórios que a gente monitora, que a gente participa. Então tem alguns insights para você fazer isso. Por exemplo, coisas simples, mas que você pode aplicar hoje no seu consultório. Primeiramente, se você trabalha com WhatsApp, se você anuncia o WhatsApp do seu consultório, pega o telefone lá, eu te desafio, pega o telefone e você vai ver, roda para baixo, você vai ver quantas mensagens de pacientes novos interessados que nunca foram respondidas ou que foram respondidas banalmente. Por que que eu digo isso? Mesmo que você tenha alguém que consiga responder todas essas mensagens, dependendo do que ela falou para esse paciente não fica motivado o suficiente para investir tempo em ir até o seu consultório. Especialmente se ele for um paciente proveniente da internet, se ele for um paciente de topo de funil, que ele apenas te viu no Instagram ou apenas te viu no Google. Para que esse paciente efetivamente se mantenha motivado em comparecer no seu consultório, a sua secretária precisa de um script que mantenha esse paciente curioso, que mantenha esse paciente interessado em comparecer. Tá? Então, por exemplo, você dizer como vai ser a consulta, ela vender a consulta, explicar como que vai ocorrer, o que você vai fazer, se você vai fotografar, como que é feito o diagnóstico, ela primeiro direcionar sobre entender e se conectar com aquele ser humano, perguntar para ele o que nós chamamos de perguntas abertas, perguntas poderosas. O objetivo da nossa aula de hoje aqui não é o detalhar esse script, porque nós já temos inclusive aulas e scripts detalhados disso, inclusive no nosso material didático da aula de hoje e no guia da Semana Power Doctor nós temos exemplos desses scripts. O fato é que aqui no telefone e no WhatsApp a sua secretária precisa primeiro responder e atender todas as ligações e responder todas as mensagens. Segundo, responder as mensagens e atender as ligações usando os scripts corretos. Primeiro, conexão humana, pergunta para o paciente o que ele busca. Segundo, apresentação dos diferenciais
manuais da clínica e explicação de como vai acontecer a consulta de diagnóstico. Terceiro, explicação de como chega, acolhimento, envio do card virtual e vários outros detalhes que fazem com que a pessoa já comece a entender o diferencial que você tem para oferecer. Tá? Isso é fundamental. Não sei se você já viu uma aula bem famosa que eu tenho sobre falar, explicando, né, e comparando o atendimento telefônico com um convite de casamento, dizendo que o convite dá o tom da festa e o atendimento telefônico ele dá o tom de como vai ser a qualidade do seu atendimento e até do seu trabalho como cirurgião dentista, tá bem? Então fique atento porque aqui é um grande estreitamento e uma grande represa de pacientes, ok? Maravilha. Aí vamos supor que o seu paciente estava determinado, ele falou, não, eu quero. Às vezes ele ligou, não atendeu, a mensagem ficou soterrada no WhatsApp. Ah, e sobre soterramento de mensagens de WhatsApp, tem algumas ideias legais que a gente aplicou aqui na nossa clínica e que funcionaram muito bem. Primeiro, toda mensagem que ela receber e que ela concluiu o assunto, a pessoa pediu para agendar ou pediu para reagendar, um paciente seu mandou querendo mudar o horário, a hora que ela concluiu isso, ela arquiva a mensagem. Ela tira a mensagem daquela lista, para que aquela lista vá ficando limpa. Limpa. As mensagens que não estão arquivadas são conversas que o assunto ainda não foi resolvido. Uma outra questão que a gente fez aqui que ficou fantástico é que a secretária trabalha com um computador e 2 monitores. Tá? Então é o mesmo computador, porém tem um monitor que ela fica só com o WhatsApp espelhado na tela e o outro monitor onde ela tem a agenda do consultório. Assim ela não precisa trocar de tela e ela consegue trabalhar no WhatsApp e na agenda simultaneamente para não ficar fecha e abre o WhatsApp. Então ela fica muito mais atenta ali às mensagens, tá bem? Tem outras dicas legais de colocar como não lida e outros insights interessantes que no decorrer do processo aqui da Semana Power Doctor a gente vai detalhando para você. Mas o fato é que a gente tem que monitorar muito o contato, o primeiro contato do paciente no consultório, que é por telefone ou por WhatsApp, na maioria das vezes, ele é decisivo para esse paciente comparecer ou não. Mesmo que você não cobre consulta. E aliás, sobre cobrar consulta, nós temos aqui, né, dentro do método Power Doctor, uma pesquisa ampla e vasta sobre esse assunto, que já comprovou que não cobrar a consulta aumenta as taxas de falta, tá? Então, vamos evoluindo no decorrer aqui da jornada, tá? E você vai participando aqui da Semana Power Doctor, porque esses temas a gente vai mergulhar mais profundamente neles no decorrer das próximas aulas. Então, vamos supor que o paciente, ok, agendou a consulta, muito bem. Aí nós temos o quarto erro, tá? Que é não monitorar o no-show. O que é no-show? No-show são as faltas, tá? No-show é não aparecer, é falta, certo? Então, quando o paciente novo agenda a consulta, a gente está falando o quê? De aumento de número de pacientes, de novos pacientes chegando no seu consultório, ok? Quando o paciente falta, tá? Existiu algum motivo para que isso acontecesse, ok? Então, nós já percebemos que a forma como o paciente é lembrado na consulta faz muita diferença e interfere na taxa de no-show, ou seja, na taxa de comparecimento ou de falta, especialmente na primeira consulta. Então, aqui tem alguns insights valiosos. Por exemplo, primeiro, ele não pode receber aquele telefonema: oi, tô ligando para confirmar a sua consulta, você vem mesmo? Quer desmarcar? Quase que oferecendo, né? O paciente que estava com vontade de vir fica pensando, será que eu vou mesmo? Tá? Então, oferecendo a chance dele desmarcar, ele fica até inseguro, porque a secretária às vezes quase diz, você vem mesmo? Quase como, puxa, muita gente não vem, você vai vir? Então, nós temos também, né, muitas questões detalhadas dos scripts e de mensagens. E hoje, um insight, uma dica legal que você já pode começar a aplicar hoje mesmo é que nós mandamos áudio, tá? Você tem que mandar um kit de WhatsApp de lembrete para o paciente que não atendeu, porque prioritariamente para lembrar, não é confirmar, para lembrar a consulta do dia, do próximo dia, né? No dia anterior o paciente tem que receber um telefonema. Não atendeu o telefone? Esse telefonema tem que ser com script Power Doctor de lembrete de consulta. Não atendeu o telefone? Legal, então você vai mandar um áudio, tá? Um áudio e uma mensagem curta com o horário da consulta e o dia e compartilhar a localização. Também tem como mandar um card virtual
e um pequeno vídeo, mas isso já é um extra, tá? Não é algo que dá para você fazer hoje. E eu tô preocupada em te falar ações que você pode fazer hoje. E hoje você pode fazer isso, mandar o áudio, compartilhar a localização e mandar uma mensagem curta junto com o áudio. Mas o áudio ele tem que ter uma sonoridade muito legal e ele tem que ser assim: olá, tudo bem? Aqui é a e tem que falar o nome do paciente, tá? Então tem que ser: olá, Roberta, tudo bem? Aqui é a Ingrid da Clínica Marina Lara. Olha, Roberta, tô te mandando esse áudio para te lembrar da sua consulta, do seu compromisso amanhã com a doutora Marina Lara. Ela vai estar te aguardando às 15 horas para fazer o diagnóstico do seu sorriso, para fazer a análise da estética do seu sorriso, para conversar com você sobre tudo que você está buscando para melhorar a sua saúde bucal. Você vai poder contar todas as questões que te incomodam em relação ao seu sorriso. Ela vai te apresentar casos antes e depois, similares ao seu, tratados para que você possa visualizar como que vai ficar o seu sorriso. Ela também vai fazer o escaneamento do seu sorriso, apresentar a simulação do resultado já dos teus dentes já corrigidos e muito mais com as fotografias de diagnóstico. Então vai ser um momento incrível que todos os nossos pacientes adoram, Roberta, e amanhã chegou o seu horário, chegou o seu dia e nós estaremos te aguardando aqui, tá bem? Então um abraço e eu fico te aguardando aqui amanhã às 15 horas. Você entendeu? Isso é um áudio poderoso, tá? Com uma sonoridade legal, um tom de voz legal. E veja que esse áudio, você pode chamar a sua secretária para assistir esse vídeo com você. Veja que esse áudio, ele teve, além de uma sonoridade interessante, ele também usa alguns gatilhos importantes, como por exemplo, todos os nossos pacientes adoram, tá? Como por exemplo, você vai visualizar a simulação, o resultado do seu sorriso. Se você não tem um scanner, não tem problema, ela pode dizer que você vai apresentar resultados de casos tratados similares ao dela, mas o fato é que ele fez com que ela fizesse o gatilho da antecipação, que ela ficasse curiosa para falar: puxa, eu quero ver esses casos, eu quero ver o meu sorriso, eu quero ver como vai ficar, eu quero ver como é a doutora Marina Lara. Então ela traz um gatilho de antecipação. Não é assim: confirme sua consulta amanhã às 15 horas. Tu entendeu a diferença? Não custa nada fazer esse tipo de áudio. Se você não tem secretária, você mesmo pode mandar. Isso não te desqualifica, pelo contrário, personaliza ainda mais o seu atendimento, ok? Então aqui nós estamos falando do quarto erro, que é monitoramento da taxa de no-show. Maravilha! Pessoal, então fazendo uma revisão, tá? Nós iniciamos falando do erro número 1, que é a presença digital fraca, o erro número 2, que é não fazer a consulta de entrega de tratamento para o seu paciente, que é seu paciente te indicar mais para os amigos e familiares dele, tá? E daí nós viramos a página e desenhamos aqui o funil para mostrar aonde que você vai perdendo pacientes ao longo, né, da jornada dos novos pacientes ao seu consultório, tá bem? Muito bem, então nós falamos do erro número 1 relacionado ao marketing digital, o erro número 2 relacionado à captação, prospecção de pacientes indicados, o erro número 3 relacionado a atendimento telefônico e via WhatsApp, e o erro número 4 relacionado ao no-show, ações de prevenção de faltas de pacientes no seu consultório, de pacientes novos. O erro número 5, assim, que nós poderíamos falar 20 horas sobre esse erro, mas a gente vai ter insights importantes que você pode colocar em prática hoje mesmo, é o atendimento presencial, tá? Então aqui a pessoa já chegou no seu consultório, tá? Veja quanta gente ficou pelo caminho, tá? Mas aqui a pessoa foi no seu consultório, tá? O momento que ela foi, você tem que entender que existem algumas verdades que nunca vão mudar. A primeira impressão é a que fica, tá? As pessoas compram o livro pela capa, tá? Então a forma como a pessoa vai se sentir no seu ambiente, a forma como ela conseguiu chegar, estacionar, se ela foi orientada para estacionar ou se ela ficou rodando, procurando estacionamento, se ela chegou estressada, se ela foi recebida com carinho, se ela recebeu uma oferta de um café, de uma água fresquinha, se ela foi acolhida, né, devidamente cadastrada, mas assim, se ela não se sentiu mais uma. Então aqui entram novamente todos os conceitos de experiência de compra do método Power Doctor, amplamente
falados e que serão mais aprofundados no decorrer dessa semana. Mas o fato é que os erros no atendimento presencial, sejam erros da sua equipe ou erros seu na apresentação também do plano de tratamento e da consulta, vão definir se o seu paciente vai te valorizar e vai fazer o tratamento com você ou se ele simplesmente vai te enxergar como mais um no mercado e vai ficar cotando o preço. Alguns insights fundamentais que vão melhorar a experiência de compra do seu prospect, ou seja, do seu paciente novo que foi a primeira vez no seu consultório, são o seguinte: por exemplo, a sua secretária tem que primeiramente orientar ele como ele vai chegar, como ele vai estacionar. Isso está relacionado aqui com o lembrete de consulta, tá? Ela tem que saber e estar conectada com todos os pacientes novos que vão vir naquele dia na agenda, saber o nome, ir até a porta, abrir a porta para essas pessoas, chamar essas pessoas pelo nome. Ah, mas ela não sabe? Ela vai perguntar: oi, tudo bem? Você é a Roberta? Ah, que legal, prazer, eu sou a Ingrid, eu tava te aguardando, fui eu que falei contigo ontem. E aí, como é que foi? Localizou direitinho o nosso consultório aqui? Ah, legal, nossa, Roberta, senta aqui, tá calor hoje, deixa eu te oferecer uma água saborizada bem geladinha, senta aqui pra gente fazer o teu cadastro. Então, me conta, tá ansiosa pra consulta? Ai, que legal, eu já avisei a doutora Marina, daqui a pouco ela vai te passar. Você entendeu? Para a pessoa não se sentir mais um. É diferente de consultório dentário. Oi, tudo bem? Só aguardar. Seu nome, por favor, só aguardar. Tipo cara crachá, né? Não é isso que a gente busca e o paciente já sente a diferença de cara. Gente, presta atenção. Eu, você e todos os seres humanos, nós somos emocionais. Nós tomamos decisão baseado no que a gente sente, prioritariamente. O paciente, pesquisas de Harvard já comprovaram que o paciente ele investe 25% a mais do que o que ele imaginaria investir quando ele se sente bem acolhido, quando ele se sente confiante, quando ele sente que vale a pena. Para que ele sinta no coração dele que vale a pena, ele tem que estar conectado com a experiência de compra incrível que você e a sua equipe podem oferecer. Tá bem? Maravilha! Então esse atendimento da recepção, de você ter alguns mimos, de você ter cafés e tudo mais, vão melhorar a experiência do cliente, vão aumentar a percepção de valor dele para o tratamento que você vai oferecer. Então agora nós vamos para o sexto erro, que é a consulta, ok? O método Power Doctor de apresentação do plano de tratamento e de consulta é extremamente já consagrado e já comprovadíssimo também, né, que ele traz transformações incríveis na percepção e no índice de fechamento de novos tratamentos. Alguns insights fundamentais aqui. Bom, primeiramente eu quero falar que a segunda aula da semana Power Doctor, ela é exclusivamente sobre o que você tem que fazer e falar na primeira consulta, ok? Essa segunda aula, que é a próxima aula da semana Power Doctor, ela mergulha fundo nesse tema, porque esse tema é um divisor de águas. Em todos os Power Doctors que nós acompanhamos, né, e na minha própria vida, é um divisor de águas que aumenta para quase 100% de taxa de fechamento os planos de tratamento. Porque nessa consulta você tem que mostrar para o paciente os benefícios que ele vai receber ao realizar o tratamento com você, os riscos que ele corre caso ele não realize o tratamento com você, tá? O antes e depois de casos tratados, para que ele tangibilize os benefícios e os resultados que você está apresentando para ele, tá? Então tem vários elementos que você tem que conduzir a mente do seu paciente. Quem conduz a consulta é você, você dá o direcionamento e você tem um tempo para agregar a percepção de valor. E a percepção de valor não é apenas ele entender que você é capaz de fazer, mas ele entender o que ele vai ganhar, o que ele vai receber, o que a vida dele vai mudar ao fazer o tratamento. E é nesse script um resumo de informações fundamentais que a gente entrega detalhado na segunda aula, é que traz grandes transformações, tá bem? Maravilha! E aí nós vamos então para o sétimo erro, tá? Então até aqui nós vimos o funil. Ficaram pacientes perdidos aqui pelo meio, né? Mas vimos que na consulta é um ponto decisivo, que aí ele vai decidir fazer ou não fazer, tá? E depois da consulta tem um erro que é o seguinte: não nutrir os pacientes que ficaram pelo caminho. Ou seja, vamos supor que você tenha uma taxa de 20%. Aliás, você não sabe qual é a sua taxa.
Eu tenho quase certeza que você não sabe, porque pouquíssimos dentistas monitoram. Eu monitoro o meu funil, os Power Doctors monitoram. Através da nossa planilha de funil, a gente sabe todos os dias quantos pacientes ligaram todos os dias, destes, quantos agendaram, dos que agendaram, quantos compareceram e dos que compareceram, quantos iniciaram o tratamento. O monitoramento desses indicadores é o que torna o seu consultório algo muito mais profissional, algo muito mais organizado, números que vão te dar visão do que acontece no seu consultório. Por que que o Zuckerberg é um dos homens mais poderosos do mundo? Porque ele tem uma coisa que se chama informação. E a informação traz poder, ok? E se você começar devagar, mas meu Deus, Marina, como que essa planilha é complicado, minha secretária não vai anotar, eu não gosto de números. Primeiro, foca aqui comigo. Você, no início dessa aula, tomou uma decisão. Você colocou a sua mão no coração e tomou uma decisão. Uma decisão, várias decisões, tá? Então, essas decisões, elas têm que fazer você abrir a sua mente e não deixar a sua mente ficar, enquanto eu tô falando, ela ficar divagando para as desculpas que o seu próprio cérebro cria para que você se mantenha no estado atual. Lembra, o seu cérebro é uma máquina muito primitiva e que está o tempo todo te forçando a se manter no estado atual por uma questão de sobrevivência. Isso foi o que nos trouxe, né, da época das cavernas até aqui, mas não é isso que te posiciona e que posicionou todos os empreendedores do mundo em posições de destaque e de prosperidade. São riscos calculados, desafios e pensamentos fora desse pensamento de eu não posso, eu não consigo, é difícil. Então você vai tentar comigo aqui, você vai dar esse passo. E a planilha do funil é uma forma muito interessante de você ter essa informação. Mas minha secretária não vai anotar? Ela pode falhar algumas, ela pode esquecer algumas anotações, mas pelo menos você tem uma parte, porque você não precisa ter tudo. Se você tiver um pouco, é muito melhor do que nada, tá? Um pouco de informação é muito melhor do que nada, porque gradativamente você vai olhar para esses números e você vai começar a ter insights. E aí, a hora que você vai ver, você tá perdendo menos pacientes porque você fez pequenas mudanças na jornada dos seus pacientes, ok? Isso nos leva então ao 7º erro, que é não nutrir os pacientes que ficaram pelo caminho. Veja, os pacientes que ficaram pelo caminho, eles deixaram telefone, eles deixaram e-mail, eles muitas vezes estão cadastrados na sua base. Se a sua secretária seguiu o script Power Doctor de atendimento telefônico, mesmo que o paciente não agende a consulta, ela pediu pelo menos o e-mail dele e ela tem o telefone dele anotado. Então ele entra na sua lista de contatos. Então o fato de você enviar e-mails periodicamente e listas de transmissão periodicamente, apenas e exclusivamente com conteúdos de valor que entregam informações relevantes sobre saúde bucal para os seus pacientes, vai fazer com que muitos pacientes que ficaram pelo caminho continuem em contato com você, continuem olhando você, continuem te assistindo à distância e que estes pacientes possam em algum momento retornar para iniciar o tratamento com você, porque existe algo que chama maturação do cliente. Tem clientes que não estão prontos para iniciar o tratamento. Você mesmo é assim. Muitas vezes você quer comprar, você quer comprar um carro. Aí você fica decidindo, pesquisando, às vezes você vai na loja e você não compra. Muitas vezes você não compra não foi porque você não gostou, você não compra porque não era o seu momento ainda. Então, se você se mantém em contato com esses clientes, esses pacientes que pararam no funil, como que mantém contato? Através dessas técnicas de internet, de anúncios de remarketing, que a gente aprofunda mais, né, na nossa aula de marketing digital, através de envio de e-mails e lista de transmissão, você vai se posicionando como uma fonte de notoriedade e credibilidade dentro da odontologia, no seu núcleo, né, de clientes que tiveram contato com você. Tá bem? Então, dessa forma, pessoal, nós falamos dos 7 erros, os 7 problemas que ocorrem no decorrer da jornada do seu paciente, do funil de chegada de pacientes, chamando atenção para o fato que o maior estreitamento está no atendimento. Como que eu sei disso? Porque eu monitoro as planilhas de funil, porque eu tenho aqui uma análise das taxas. Vamos supor, você não sabe a sua taxa, mas vamos supor que seja 20% a sua taxa de fechamento, ou seja, de cada 100 pacientes, tá, que descobrem você na internet, que fazem contato com você aqui através de redes sociais, WhatsApp, telefone, de cada 100,
20 realmente iniciam tratamento com você. Então você tem uma taxa de conversão de 20% e 80% desses pacientes ficam aqui perdidos pelo caminho. Se você atacar essa estratégia número 7, de você manter contato, por exemplo, através de anúncios de remarketing, listas de transmissão e e-mails, você vai mantendo essas pessoas nutridas em contato com você, e isso é sensacional.